E Nossa, para botar todo ok. mundo na mesma página, que logo de cara, Emanuel, queria pedir para você definir, né, exatamente o que é Chaos Engineering, para quem porventura nunca tenha ouvido falar sobre isso. Sim, valeu pela pergunta, Edu. O Chaos Engineering, como você comentou, você não sabe se nasceu no Netflix, ele começou em 2011, foi um conceito que começou junto com alguns experimentos que nós fazíamos dentro do Netflix, e obviamente na época eu não trabalhava no Netflix, então tudo que eu escuto é meio que lore, né? Coisas que passa para frente dentro da empresa e dentro dos treinamentos. Mas é um conceito em que você antecipa potenciais falhas do sistema, a nível de infraestrutura, rede, aplicação, em vários níveis diferentes, tá? Em um ambiente controlado. Tá? Então, o que isso quer dizer? Imagina que você não quer esperar, de fato, ninguém quer esperar que aconteça um desastre num sistema em que nós mantemos. Você quer dormir tranquilo, você quer pôr a cabeça no travesseiro, você não quer ser paged no meio da madrugada para você ver se um sistema está up ou não. Isso é mais crítico ainda em sistema de alta escalabilidade, como é a parte de playback experience do Netflix, por exemplo, não é a minha organização, mas é uma das partes mais críticas do Netflix para manter o uptime. Então, você percebe, eu não sei a experiência de vocês no Brasil ultimamente, mas faz muito tempo que eu não sinto um hiccup assistindo qualquer coisa do catálogo. Então, é muito forte essa parte de reliability dentro do Netflix. E Chaos Engineering é uma disciplina, não é uma ciência, mas é uma disciplina, uma técnica para ajudar a gente a prever coisas que pode ir muito errado antes daquilo acontecer. Só para entender qual é a ideia por trás disso, né? Basicamente, assim, eu vou falar algo, você me corrige se eu falar alguma besteira, tá? Mas eu imagino que o Chaos Engineering, ele tá muito próximo, por exemplo, de quando a gente fala ali. Vamos imaginar, tipo, um teste comparado a Chaos Engineering seria mais ou menos a diferença entre monitoria e observabilidade, tá? E vou colocar aqui a diferença entre esses dois, entre monitoria e observabilidade, é a minha visão. Monitoria tem a ver com, eu imagino que a gente pode ter problemas aqui, vamos dizer, de, sei lá, CPU, muito consumo de CPU, muito consumo de memória, por aí vai, né? Alguma coisa nesse sentido, uma taxa de erros. Então, por imaginar que esses problemas podem acontecer no futuro, eu passo a monitorar esses dados especificamente, ou alguns outros ali, que eu tenho na cabeça, que eu imagino que seja importante para aquela aplicação, e fico olhando, está passando de um limite, não está, alguma coisa nesse sentido. Então, eu já tenho cenários a priori na minha cabeça. Agora, quando eu falo de observabilidade, aí não necessariamente. Então, qualquer coisa pode acontecer ali, e o que eu faço eu quero entender tudo o que está acontecendo, o que a gente recebe na requisição, para onde está trafegando essa, vamos dizer, uma chamada de banco de dados, quanto tempo levou essa consulta, por aí vai. Então, eu olho para isso tudo, para caso dê algum problema, eu consigo identificar o que em tese aconteceu de errado, tá? Então, no primeiro momento, a ideia é essa. Então, repara que, enquanto em monitoria, a gente está olhando muito para eu tenho os cenários na cabeça, quando a gente fala de observabilidade, não, tipo, eu não tenho cenário na cabeça, se acontecer algum problema, eu consigo olhar. Então, acho que a grande diferença é essa. E a forma como eu enxergo o Chaos Engineering está muito nessa linha também, comparado com o teste. Então, sem teste, eu consigo pensar nos cenários que vão dar problema, eu vou lá e escrevo o teste para isso. Em Chaos Engineering, eu não sei os casos que podem dar errado, então eu cria uma engenharia do caos lá de alguma forma para ver o que vai acontecer, talvez em alguns cenários específicos, talvez cenários até que eu nunca tinha imaginado antes. A coisa é mais ou menos por aí? Eu falei muita besteira aqui? Não, faz sentido, Edu. Tem uma nuance bem leve nisso, que é da maneira que é implementado o Chaos Engineering, tá? Porque, de fato, quando você está começando a observar os seus sistemas, você não sabe o que pode dar errado. Você tem que ter algumas hipóteses para entender onde que está o bottleneck no seu sistema, onde que está o gargalo, qual é o potencial problema. Porque pode ser um problema a nível de aplicação, pode ser um problema a nível de rede, availability, network split, tem um monte de coisa que pode acontecer, tá? Então, o jeito que isso é implementado, você pega uma parte do tráfego que vem para a sua aplicação e você direciona isso, e pode ser a nível de usuário, você pode fazer com cohort de usuário, você pode fazer com cohort de aplicação também, digamos com nodes ou com eu estou muito por fora dessa parte de container fora de tecnologia do Netflix, então se eu falar besteira, você me corrige, tá? Mas pode ser, por exemplo, um server group, você está dentro de um server group, você está verificando quantos servidores vão cair de acordo com uma determinada condição. Então, você falou de monitoria, tem algumas métricas-chave para monitoria que você vai olhar em cima do seu experimento. Digamos, a quantidade de conexões que tem, ou quantos requests por segundo o seu load test está aguentando. Então, tem algumas métricas que elas não são diretamente associadas com como a aplicação tem que se comportar. É isso que você vai observar quando você estiver fazendo um teste com Chaos Engineering, tá? A outra parte você vai ter, assim como você escreve unit testing e integration tests,
você vai ter uma hipótese que você quer testar. Por exemplo, meu sistema suporta 20 mil chamadas por segundo. Ou meu sistema, o que acontece se o cache ficar indisponível por 5 segundos e a latência do cache aumentar? Então você começa a introduzir essas variáveis do sistema para poder fazer os testes. E uma coisa muito importante de ressaltar é que esses testes são feitos em produção. Não são testes feitos em ambiente isolado. E aí todo mundo pensa, nossa, que loucura é essa? Quem foi que teve essa ideia? Inclusive, em 2011, foi muito debatido isso quando vieram com a disciplina. Foi assim, como é que a gente vai fazer isso funcionar? E, apesar, é importante que seja feito em produção para você ter a sensação real, o tráfego real, a situação real, porém em um ambiente menor. Você controla o splash radius daquele experimento que você está fazendo, sabe? Então, você, dentro de Chaos Engineering, você tem, digamos, você tem o tráfego inteiro para produção, para os servidores de produção, mas você pega um subset pequeno e separa em 2 cohorts diferentes. Um é o cohort de grupo, né, o grupo de controle, e o outro é o grupo experimental. Gente, se eu falar engraçado, enrolado, é porque eu estou traduzindo coisa da minha cabeça em tempo real, eu não estou acostumado a falar os termos técnicos que a gente escuta todo dia em inglês e português. Então, assim, no grupo de controle, você vai pegar uma parte do tráfego e passar ali normalmente sem alteração nenhuma. Tá? No grupo experimental, você vai direcionar outra parte do tráfego e você vai introduzir as variáveis que injetam erro no seu sistema. Por exemplo, tirar o cache da frente. O que acontece se você tirar o cache? Como é que você recupera? O cache vai recuperar em tempo suficiente? Agora, deixa eu fazer algumas réplicas do banco também falharem. O que acontece? Ele recupera outras réplicas? Ou faz o master do banco falhar? Sabe? Então começa, isso eu estou falando do nível de estrutura, você pode fazer na camada 7 também, você pode fazer direto em aplicação. E falar o que acontece se a minha autenticação falhar e eu começar a ter todos os requests de autenticação falhando. A minha aplicação vai automaticamente recuperar outra camada de autenticação para os usuários poderem se reautenticar e recuperar a sessão deles transparentemente. Então, você faz essas hipóteses e você testa em 2 ambientes separados. Você tem a parte de controle, né, que seria o seu baseline, assim, isso é o ambiente normal. Tudo tem que se comportar de acordo com o que passar aqui. E você tem a parte do experimento, o server group de experimento, que é tudo que passar por esse experimento, eu vou ver como ele se diverge do comportamento que é esperado no grupo de controle. Tá? É mais ou menos assim que funciona, in a nutshell.